Olá, pessoal. Então, diário de uma jornalista marcial em quarentena, em isolamento, porque não é porque agora eles abriram que eu vou sair, eu não vou sair não. Vou continuar em quarentena, porque a coisa tá complicada, gente, a coisa tá complicada. Bom, gente, hoje é dia dos namorados, né? Bom, eu nem sabia, nem sabia, porque eu acho uma babaquice isso, né? Eu sempre achei isso uma babaquice. Dia da mulher eu acho uma babaquice. Dia do namorado eu acho uma babaquice, né? Mas é que assim, no Facebook não tem como você não ver, né? Nem ficar sabendo disso. Eu sou muito desencanada com isso, né? Não tem como você não ficar, porque as pessoas ficam se exibindo, né? Não, ai, eu amo isso, eu amo ela, eu amo... Só que é o seguinte, depois você vai ver, o cara trai a moça, o cara sacaneia a moça, é sempre assim, aqueles casais, aqueles caras que mais se exibem namorada são os piores, tá? São os piores. Então, bom, como é essa babaquice de dia do namorado, né? Eu vou falar um pouquinho das sacanagens, porque o Marcial não ama ninguém, né? Esses anos que eu passei, que eu estive com marciais, de aikido, de capoeira, ele não ama ninguém. Ele não ama ninguém. Ele, no máximo, ama a ele mesmo e talvez nem isso, né? Porque a autoestima do marcial é muito baixa. Então, eu vi muitas cenas assim, lamentáveis entre namorados, né? Pessoas que treinam junto, machismo muito exagerado, né? Nos casais. São tantas cenas. Bom, eu vou contar algumas para vocês verem que o amor é uma coisa que... Amor é respeito pelo outro, tá? Amor não é dar presente, não é se exibir, né? Não é exibir a namorada, ficar agarrando a namorada, né? Em público, ficar exibindo a namorada, entendeu? A ficar com aquela... Não é isso, amor, é respeito, né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é respeito, e eu não vejo isso. Eu não vejo esse relacionamento de respeito dos homens com as mulheres, tá? Nunca vi. Eu nunca vi realmente isso, né? Então, e no mundo marcial vi menos ainda. Eu nunca vi casais felizes nas artes marciais, nem namorados, nem casados, nunca vi, né? Nunca vi. Eu sempre vi um exibicionismo, né, dos homens com as mulheres, né? Eles tratam as mulheres como se elas fossem objetos, como se fosse uma roupa bonita, uma roupa de marca, tá? Uma roupa bonita, né? Um carro um carro do momento, tá? Eu sempre vi os marciais assim, eu tô falando no Aikido também, tá? Principalmente no Aikido. Então eu vou contar alguns casos que ilustram um pouco isso, essa falta de amor que eu vejo no marcial pelas companheiras, e também um pouco dessa falta de amor que eu vejo das companheiras também com os companheiros, mas é mais dos homens, né? É mais dos homens com as mulheres, essa falta de amor, né? Essa coisa falsa, né? E mais ou menos no mundo marcial, eu percebo que o homem, ele tem a mulher, né? Tem uma mulher, tem um companheiro ou a companheira, como se fosse um objeto de exibição, tá? Não parece, não tem um relacionamento de fato, né? Entre as pessoas, eu não vi isso. Essa babaquice de Dia dos Namorados, né? Acho isso uma babaquice. E a minha vivência, a minha experiência, me dizem que quem mais se exibe, esses casais que se exibem mais, são os mais infelizes e são os que aprontam mais. Porque quem realmente, né, tem, né, um relacionamento sincero e honesto, não precisa ficar se exibindo, né, em rede social. E o que eu vi no mundo marcial, eu não vi assim. Os homens não respeitam as mulheres no geral, nem companheiras, nem nada, né? Se eles não respeitam num dojo, no tatame, como é que eles vão respeitar na vida pessoal, né? Então, eu me lembro que já num dos dojos que eu estive, então tinha o cara, né? O cara era faixa preta, muito envolvido com Aikido, gostava muito, e ele namorava a moça, né? A moça treinava com os dois, treinavam Aikido no mesmo dojo, tá? E eu me lembro de algumas coisas. Primeiro, a moça era super ciumenta, muito ciumenta, a ponto de que esse cara, ele era um colega. Uma vez ele ficou conversando comigo, tudo com maior respeito. Eu sempre respeitei meus amigos, né? Sempre respeitei os homens, né? Mesmo, né? Então foi um absurdo ela, né?
E ela não tinha ido nesse dia que ele me deu uma carona, né? Tinha acabado a aula, ele me deu uma carona e ele estava conversando comigo porque eu estava tendo problemas nesse dojo. Era um dojo de Aikido, foi um dos primeiros, né? E sim, nossa, nada a ver, maior respeito, né? Assim, né? E aí ela ligava de 5 em 5 minutos, ela faltou na aula de 5 em 5 minutos, com ciúmes, porque ele falou que estava conversando comigo, ela ficou enciumada, queria que ele voltasse rápido. É assim, achei um cúmulo, um absurdo, né? Assim, nem todas, né? Existem mulheres que respeitam, né? Os homens e as outras mulheres, né? Eu achei um absurdo, né, da parte dela, mas ela é machista, né? Essa moça é machista, embora tivesse um discurso de não machista, ela é machista, né? Ela era, não é à toa que ela é do dojo da Makoto, foi o primeiro dojo em que eu estive. Essa moça era bem machista. Eu sempre achei ela bem machista, as colocações. Uma vez ela fez uma colocação no meu grupo também, que eu achei o cúmulo do absurdo. Parece que ela colocou assim, que as mulheres estão acostumadas a serem protegidas pelos homens. Quais mulheres? De quais mulheres ela está falando? Eu nunca fui protegida por homens. Nunca. Eu sempre me banquei. Nenhum homem nunca me protegeu. Né? Então não sei de quais mulheres que ela está dizendo. Porque eu nunca fui protegida por homem nenhum. Pelo contrário, eu protegi os homens. Sempre protegi os homens, né? Então tem vários casos. Posso ilustrar isso com vários casos. A brava aqui sou eu, sempre. Nenhum homem nunca me protegeu. Eu tô acostumada, né, a bancar as minhas questões, tá? Nenhum homem nunca me protegeu. Até eu achei estranho uma vez, né? Eu achei muito, muito louco, pra vocês verem como é louco, como essa visão de que as mulheres estão acostumadas a serem protegidas por homens. Isso é um mito, né? Isso é um mito machista. Isso não é verdade. Pode até ser que existam algumas mulheres que sim, que tenham esse hábito, mas não são todas, né? Então ela não pode afirmar isso. Isso é uma afirmação machista, né? Vou até contar um caso. Então, né, depois teve um outro dojo, um dos últimos dojos que eu estive, eu acabei ficando um pouco amiga do sensei. Tá, mas assim, não era uma amizade, ele me dava carona, né? Durante muitos meses ele me deu carona, e hoje eu vejo que ele não era muito meu amigo, ele era falso e tal, aquela coisa, mas na época eu achava que ele era meu amigo, tá? Esse sensei, ele treinava comigo e me dava aula. Então, e muitos meses, ele me deu carona muitos meses mesmo, a gente conversava e tal. E aí teve um dia que ele me perguntou o que tinha acontecido comigo no meu primeiro dojo, porque eu tive problemas com o sensei no meu primeiro dojo, né? O sensei deu em cima de mim, naquele primeiro dojo em que eu estive. E aí, ele sempre me perguntava e eu nunca falava, né? Mas como eu já estava há muito tempo nesse dojo, já há 4 anos, e ele já era meu sensei há muito tempo e tal, então eu não tive problema. Eu contei pra ele o que aconteceu, porque eu conto mesmo, foi uma bobagem o que aconteceu, foi um desrespeito, mas foi uma bobagem, né? Não tem nenhum problema eu contar. Aí eu contei pra ele o que aconteceu, né? O que aquele outro sensei fez, que ele me desrespeitou, tal, ficou na minha mão, aquela coisa toda, né? Aí ele ficou muito bravo, esse outro sensei, que me dava carona, né? Ele ficou muito bravo. Aí olha o que ele falou, foi uma coisa assim, exótica, foi muito diferente, né? Ele falou, olha Priscila, então nós vamos fazer o seguinte, ele ficou super bravo, né? Ele ficou muito bravo, ele é grandão, né? Ele é bem grandão, esse outro sensei também, os dois grandões, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver um evento que esse outro sensei que te desrespeitou, que ele for, nós vamos, você vai ver, vai combinar, nós vamos, e eu vou acertar as contas com ele. Esse outro sensei, queria acertar as contas com aquele outro sensei, aquele primeiro que me desrespeitou na aula. Eu fiquei surpresa, era a primeira vez que um homem, né, tinha esse ímpeto, né, de me defender, uma coisa inédita, né? Isso nunca aconteceu, né? Eu falei pra ele, até eu não gostei muito da ideia. Eu falei, não, meus desafetos são meus, eu faço questão de bancar os meus desafetos, né? Eu achei até bonitinho, né? Ele querer, né? Peitar lá o senseizão, né? Porque os dois são grandes, né? Ia ser briga de leão marinho, tá? Os dois. Ia ser engraçado. Mas achei interessante, mas assim, é uma coisa inédita, né? Porque assim, nenhum homem não tem hábito, né? Não tem homem, esses homens com esses perfis de proteger mulher e tal, não tem. Eu não me relaciono com homem com esse perfil, né? Eu me defendo, eu reajo, né? Se alguém faz alguma coisa pra mim, eu reajo, eu não vou pedir pra nenhum homem vai fazer.
nada pra mim, eu é que vou fazer, né? Não existe isso, né? De homem me proteger. Então eu achei até bonitinho, mas foi uma coisa assim exótica, né? Foi muito exótico, né? Ele falar que ia me defender e tal, que ele ia brigar com o cara. É óbvio que eu não ia me sentir bem, né? Nem ia querer, porque eu mesma me defendo. E eu acho que esse primeiro sensei que me desrespeitou, tenho quase certeza que ele se arrependeu amargamente do que ele fez, né? Ele se arrependeu. Não precisei bater, não precisei, né, peitar ele, usar força, eu usei outra coisa, usei inteligência, né? Então, mas aí é o que eu quero dizer, é essa visão de que as mulheres então gostam de homens que protejam elas, isso não é verdade, isso é um mito machista, tá? Isso não é verdade, né? As mulheres estão acostumadas a se defender e elas se defendem muito bem, tá? Elas se defendem muito bem, elas não precisam de homens, elas são até melhores que os homens para se defenderem, tá? Elas têm estratégias, né? Então, esse casal, tô voltando para esse casal, então eu me lembro que é o seguinte, tinha uma diferença entre os dois. O cara, ele era muito envolvido com o Aikido e a moça não era muito envolvida com o Aikido, tá? Então ele queria tudo quanto é evento do Aikido e tal, e a moça não queria. Então eu me lembro que uma vez, era final de ano tal, ele foi pra aula e ela não quis ir. Ela foi pro shopping, entendeu? Mas ela não falou pra ele que ela ia pro shopping, entendeu? Ela ficou... ele insistindo, sabe? Forçando ela a fazer uma coisa que ela não queria, né? Forçando, não, você tem que ir, dando lição de moral depois no carro, né? Que ela tinha ido pro shopping, ele tinha ido pro dojo. Ele deu lição de moral nela, sabe? Eu achei muito chato, sabe? Eu achei muita falta de respeito, né? Eu acho o seguinte, o que é respeitar o outro? Respeitar o outro é respeitar o que o outro quer fazer. Se o outro não quer ir, o outro não deve ir, né? E o cara tem que respeitar. Então, assim, ali já era um relacionamento ruim, machista, né? Os dois, né? Então, e é um marcial, né? Um marcial com uma marcial. Então, você já via, né? Aí, outras cenas, eu vi várias outras cenas. Vi cenas de casais, né? A moça fazendo técnicas de Aikido. O cara na frente de todo mundo corrigindo, falando que ela estava fazendo tudo errado, né? Desmerecendo o Aikido dela, né? Desmerecendo a técnica dela e desmerecendo ela. Isso é uma atitude machista, isso é uma falta de respeito, né? E eu não aceito, tá? Eu realmente não aceito. Isso é falta de respeito. Então, eu vi muitas cenas, sabe? De marciais casados ou com namoradas, né? Em dojos, e que demonstrava uma falta de respeito pela mulher, tá? Uma falta de amor, né? Falta de respeito é falta de amor, tá? Muitas traições, tá? Muitas traições, vários marciais me contavam de relacionamentos, falavam mal da mulher, tá? Falavam mal da mulher, ou ele dava a entender que ele estava, entendeu? Ciscando pro lado de outras mulheres, entendeu? Dava em cima de colegas, muitos marciais fazerem isso. Marciais casados, marciais comprometidos, né? Eles mesmos até admitiam isso, alguns até começaram um relacionamento já namorando com uma outra mulher, né? Já tava namorando começou um relacionamento e tava com outra ainda, né? Relacionamento duplo. Isso é falta de respeito. Todo mundo marcial você vai ver, né? Uma porção de coisas que demonstram que os marciais, eles não amam ninguém, tá? Eles não amam ninguém. Talvez nem a eles mesmos eles amem, tá? Também vi, como já contei pra vocês, aquele sensei, o sensei das Paquitas, o conquistador, que ficou noivo, namorou 20 anos uma moça, não quis mais o relacionamento, continua enrolando a moça. E aí ele sai com a moça e ele tá mais com outras mulheres que ele tá dando em cima. Então, assim, isso é falta de respeito, né? Isso é falta de respeito com ele, com a mulher, com todo mundo, né? Por isso que eu falo, os marciais, eles não amam ninguém, tá? Eu realmente nunca vi amor, porque eu acho que amor é respeito, tá? Amor é respeitar, né? Então eu não vi nenhum amor assim, marcial realmente feliz, em um relacionamento feliz, né? Com link, com gancho, tá? São sempre relacionamentos assim meio xoxos ou sacanas, tá? Que o cara não sabe, perdido, né? Que o cara fica mudando de mulher pra mulher, como se isso ele fosse, né? Resolver algo que falta nele mesmo, né? Então eu acho que eles se ancoram nas mulheres, né? Eles se ancoram nas mulheres
para alimentarem seus egos, tá? Mas eles não amam as mulheres, as companheiras, as pessoas que estão com eles, tá? Eu nunca vi, nunca percebi isso em nenhum dojo que eu tenha estado, tá? Eu nunca percebi amor e carinho, né? Dos homens com suas namoradas, com suas esposas, né? Com suas companheiras, nunca, nem de sensei, nem de alunos, nem de ninguém. O que eu acho triste, é triste, mas a vida é assim, é uma hipocrisia, né? O mundo marcial é hipocrisia, e o mundo, né? O mundo é uma hipocrisia, é um faz de conta, né? A gente que já fez parte do mundo dos casados, a gente sabe muito bem que é um faz de conta no mundo dos casados, né? Quando você tá casada, você entra para um grupo do mundo dos casados e aí você fica vendo um monte de hipocrisia, né? Um monte de sacanagem, um monte de mentiras, né? Você sabe, você viu, você sabe, você vê, né? Então, eu realmente não consigo ver marciais amando de fato, tá? De verdade, assim, respeitando, né? A companheira, nunca vi, né? Aí teve um outro marcial que aí esse teve coragem de confessar, né? Falou pra mim, não, olha, eu saio com as mulheres só pra sair, só pra me divertir mesmo. Eu falei, bom, mas você fala isso pra elas? Você deixa isso muito claro? Eu deixo isso muito claro. Eu falei, mas eu acho que deve ser muito duro, né? Eu acho que você deve ter problemas. Por que você vai sair com uma pessoa só pra perder seu tempo, né? Pra não construir nada, né? Então você vai ver marciais assim, que perdem seus tempos, são vazios, ocos. Eles não conseguem, eles não amam ninguém, porque eles não têm nada dentro deles, né? Eles são ocos, vazios, tá? Eu conheci muita gente assim, né? Que doou muito, senseis, né? Cara bonito, inteligente, né? Um cara assim preparado, mas que não tem o básico, né? Não tem nada dentro de si. Ele não tem como trocar isso, porque ele não teve isso na vida, né? Então, é isso. Então, eu acho hipócrita, né? É hipócrita, né? Então, você vê no Dia dos Namorados, o pessoal, né? Fingindo, né? É hipócrita, né? Então, é isso. Mas eu vi mesmo, os relacionamentos são muito xoxos, né? No mundo marcial, muito xoxo, vazio. Você vê que é falso, é mentiroso. O cara trai a esposa, o cara não respeita, né? A esposa, é uma mentira, né? É uma mentira. Então eu vou contar mais casos pra vocês, também contei, né? Pra vocês daquele outro dojo, que a mulher foi lá, o cara, né? Dar em cima de aluno, né? A mulher foi lá e fez, né? Porque assim, a mulher não pode brigar com outra mulher, a mulher tem que brigar com o homem, né? É o homem que tá chifrando ela e prejudicando ela, né? Isso que as mulheres têm que ver, né? Na verdade, elas estão com homens tóxicos, né? Porque assim, os homens marciais, na minha opinião, são muito tóxicos. No Aikido, então, impressionante. Eles são bem tóxicos mesmo. Eles são tóxicos, sabe? São homens com os quais você não consegue trocar. Não tem como trocar, eles não têm o que trocar, né? E aí eu vou ilustrar uma historiazinha de um sensei de Aikido. De uma outra Makoto. É da Makoto também, mas é de um outro grupo. Então eu lembro que o ano passado, o Dia dos Namorados, ele tava no meu Instagram, esse cara, um cara chato, não sei se é super chato, bem chato. Eu nem sei por que ele tava lá no meu Instagram, um chato. Aí eu me lembro que ele colocou uma mensagem assim, ele e o cachorro dele, ele tem um cachorro bem legalzinho, bonitinho, o Border Collie, gracinha o cachorro dele, ele é que é ridículo, o cachorro é uma graça, né? Ele colocou assim, que no Dia dos Namorados ele tava sozinho, né? Parece bem jovem, inclusive, esse sensei, né? Mas é ridículo, ele é feio, ridículo, é feio em tudo, né? E ele pegou, ele não sabe porquê, né? A vida dele nunca conseguiu encontrar uma mulher, né? Aí, né, eu fui vendo, né? As coisas dele, as mensagens, aquelas coisas. Aí eu fui entendendo, o cara é muito grosso, o cara é sem educação, ele não respeita a mulher, né? Eu me lembro que uma vez ele ficou me mandando uns negócios de religião, entendeu? E aí uma vez eu entrevistei ele pegou, eu tava falando inclusive de assédios em dojos, ele teve coragem de virar pra mim e falar assim, que ele não resiste a uma mulher de dogi, quer dizer, é ridículo, né? Pode, né? Não sei se falar isso, é ridículo, né? Então, por aí você já vê, o cara é ridículo. Então dá pra entender por que ele tá sozinho, porque ele é ridículo. Então você vai ver, né? Uns homens, mas são uns homens sem educação, sem nível, sem classe,
O cara tem formação, né? Tudo, tem, ele até lê. Só que não adianta você ler, você ter leitura, você ter formação. Se você não tem sabedoria, né? Se você não tem, não usa essas coisas, né? Você não tem cabeça, né? Limitado, limitado. Então, assim, realmente, sem ser Aikido é difícil. Realmente, é muito difícil se encontrar algum que, né? Que tenha uma cabeça melhor. Eles são muito primários, né? Eles são muito... eles são, acho que de outro século, entendeu? Então é isso.